meus queridos alunos, meus queridos estudantes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Yanara Camus e estarei aqui com vocês, os auxiliando nessa jornada de aprendizado. Aula 17, vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Primeiros passos para a construção do projeto de vida. Detalhamento, descobrindo caminhos. Então vamos lá tentar descobrir novos caminhos? Vamos começar. Olá, meus amores, bem-vindos à nossa aula. Então, aula de projeto de vida, descobrindo caminhos. Então, nesse momento, nós vamos dar início ao nosso conteúdo do dia, falando um pouco sobre esse processo de escolha de um projeto de vida. Sabemos que o nome projeto de vida é um nome muito forte. E estar nesse processo de escolha requer atenção, conhecimento, para a gente poder conseguir escolher algo que nos agrade, que vá nos dar um senso de direção. Então, falando de projeto de vida, vamos começar a ver detalhes que podem nos auxiliar nessa caminhada, nesse processo de escolha, de descobrimento do nosso próprio projeto de vida. Então, seguindo aqui, vamos ver que um projeto de vida, ele é um plano pessoal. O nosso conceito de projeto de vida, ele é amplo, ele pode ser utilizado em vários campos, mas de forma central, nós queremos dizer que ele é um plano pessoal, que ele vai definir metas, aspirações, ou seja, coisas que eu desejo, aquilo que eu aspiro para a minha vida e ações para toda a nossa vida. Então, o nosso projeto de vida, ele pode ser algo que eu posso levar toda uma vida para construir. Não há nada de errado no prazo que nós vamos delimitar determinado projeto, não é mesmo? O importante é a gente saber onde queremos chegar e quando queremos chegar. E isso pode levar aí toda uma vida. Então, todo esse processo de escolhas, todo esse conceito do que é um projeto de vida, ele envolve uma reflexão profunda. Sobre o que, professora? Sobre objetivos a curto e a longo prazo, abrangendo não apenas a carreira, uma carreira profissional, mas aspectos como educação, relacionamentos, saúde e crescimento pessoal. Então, quando eu falo desse projeto de vida, a gente pode pensar, nossa, ok, então o projeto de vida está ligado a uma carreira, a um futuro profissional, e a gente vê que não necessariamente. Ele pode ser, sim, um dos meus caminhos para a construção de um projeto de vida. Mas eu também tenho outros, como educação. Então, que tipo de educação eu posso construir? Estou no ensino médio, vou finalizar, vou entrar na universidade, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero ingressar no mestrado, eu quero chegar a fazer um doutorado. Então, tudo isso pode ser um plano de projeto de vida. Então, isso seria a longo prazo, uma construção para muitos anos da nossa vida. Conseguiram me entender? Esse conceito de curto, médio e longo prazo também pode ser de relacionamentos, eu vou conhecer uma pessoa, quando chegar a hora ideal, eu vou me envolver, eu vou noivar, eu vou casar, eu vou construir uma família. Então, isso estamos falando de projetos que podem ser, sim, definido metas. Eu estou falando de saúde e também de crescimento pessoal. Então, são vários os caminhos que eu posso seguir para construir um determinado projeto de vida. Então, para identificá-lo, ou seja, para identificar esse projeto, qual projeto eu quero para a minha vida, é necessário nós alinharmos os nossos sonhos, os nossos valores e as nossas crenças. O que é o sonho? O que é almejo? O que eu queria realizar na minha vida? Será que os meus valores, aquilo que eu acredito, estão de acordo com esse meu sonho? Será que as minhas crenças estão ok para eu conseguir caminhar em busca da realização desse sonho?
Então, tudo isso precisaria, né, ser alinhado. Então, a princípio, esse é o nosso conceito de projeto de vida. E aqui eu vou dar para vocês alguns motivos muito importantes para você construir o seu próprio projeto de vida. Então, nós temos aqui alguns pontos que nós podemos descrever, comentar, que são motivos para que você possa construir. Todos temos projetos, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. O interessante, o ideal é que a gente consiga saber quais são esses nossos projetos, né? Saber qual que é o projeto que eu estou traçando. Então, o primeiro motivo importante citado aqui é alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Isso é bem básico, isso é bem óbvio, né? Mas ter um projeto de vida pode levá-lo a alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Quem não quer alcançar os seus sonhos e realizar todos os seus objetivos, na verdade, construir um futuro digno. Então, estamos falando de um futuro digno para todas as áreas da nossa vida, como a área profissional, educacional, social, né? Toda aquela nossa vida em sociedade e a nossa saúde de forma integral, ou seja, né, completa. Nossa saúde física, nossa saúde mental e tudo mais. Desenvolver a sua autoconfiança, discernimento, competências e outras inteligências. Então, esse é um motivo para a gente ter em mente qual que é o nosso projeto de vida. A gente consegue desenvolver a nossa autoconfiança. Afinal, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco, eu tenho confiança nisso. No nosso discernimento, a gente vai aprendendo a saber o que é melhor para a gente, o que é o ideal, o que é importante e o que não é. Afinal, nós teremos que traçar as nossas prioridades e saber também desenvolver as nossas competências. Então, se eu tenho um objetivo definido, eu consigo saber se eu tenho competência para tais ações e muitas outras inteligências. Então, sabemos que existem dentro aí da psicologia várias inteligências e, por incrível, né, que possa parecer, a gente ter um objetivo estipulado, um projeto de vida escolhido, isso faz com que a gente abra o leque das nossas inteligências. Também podemos melhorar aí os nossos relacionamentos com os outros e também conosco, né? Então, melhorar os seus relacionamentos com os outros e com você mesmo. Isso nos torna mais felizes. Ter um propósito, ter um objetivo, nos torna mais felizes. Contribuir para um mundo melhor, exercendo a sua cidadania. Então, nós podemos contribuir para um mundo melhor depois que eu desenvolvo todas as minhas habilidades e as minhas competências. E aí eu consigo ter uma postura mais ética perante a sociedade, e isso vai contribuir aí para eu exercer a minha cidadania e trabalhar também o meu lado cidadão da nossa sociedade. Então, esses são alguns motivos que são importantes para que a gente escolha o nosso projeto de vida, já comece aí a traçar a nossa possível meta. E aí, depois de ter visto esses motivos, vamos a algumas perguntinhas. Que perguntas, né, eu posso utilizar, professora, para me orientar nesse processo de escolha? Nós estamos descobrindo caminhos, nós não estamos ainda definindo esse projeto. Então, a gente está descobrindo, pensando, analisando. Que perguntas eu posso utilizar para identificar esse meu potencial projeto de vida? Então, vamos ver essas perguntinhas. Primeiro, qual que é o meu propósito? Né? Quando a gente fala na psicologia muito do autoconhecimento,
E o autoconhecimento, ele é importante dentro do processo do projeto de vida, porque a gente precisa se entender, compreender o que queremos. Então, qual que é o meu propósito? O que eu busco? O que eu espero? Por que eu estou aqui? Uma parte bem mais filosófica mesmo, de compreensão de si, para a gente se entender. Porque é costumeiro o ser humano viver no automático, naquela rotina, e às vezes a gente nem sabe o que está fazendo, né? Então, parar para pensar um pouco qual que é o meu propósito é muito importante nesse processo de escolha. Então, o que é que me deixa verdadeiramente feliz? O que me encantaria fazer na vida? Né? O que de fato me faz feliz? Porque quando a gente fala de construção de sonhos, construção de propósitos, a gente precisa levar muito em consideração aquilo que me faz feliz. Eu preciso trabalhar em algo, eu preciso construir algo que me deixa feliz. Já pensou em viver uma vida fazendo algo ou convivendo com pessoas que você não gosta? Imagina essa vida, né? Então não seria bom para a saúde física, para a saúde mental. Então eu preciso saber o que me faz de verdade feliz. E quais habilidades eu possuo? Isso aqui é muito importante, né? Eu preciso ter consciência das minhas habilidades para saber onde eu posso me adequar. Eu não posso querer ser uma designer se eu não sei nem desenhar. Então, algumas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas para atuar em algumas áreas. Então, eu não posso trabalhar com o público, né, ali diretamente com o público, se eu não tenho o relacionamento interpessoal desenvolvido. Então, se eu não sei trabalhar com o público, eu não posso alinhar com o meu sonho de vendedora, eu não posso trabalhar porque aquilo vai me deixar infeliz. Não é uma habilidade que eu possuo. Então, o que eu sempre quis conquistar, mas eu nunca tive coragem. Então, o que é que vai me tirar um pouquinho da minha zona de conforto? O que é que vai me desafiar? O que é que vai me trazer algo grandioso na minha vida, né? Se eu deixar para lá o medo, o que é isso? O que eu sempre quis, mas me faltou coragem aí para realizar. Então, esse é um ponto aí para a gente pensar. Próxima perguntinha. Essa aqui eu acho incrível, porque aí a gente vai ter essa visão de futuro muito ampla. Onde que eu quero estar daqui a 5 anos? E daqui a 10? E daqui a 15? E daqui a 20 anos? Onde é que eu quero estar? Para um pouquinho e pensa. O que eu quero estar fazendo? Então, se vocês pararem, refletirem um pouco nessa pergunta, vocês vão poder observar, já dar uma imaginada aí num possível projeto de vida para vocês. Aonde eu quero estar daqui a 20 anos, eu preciso desenvolver muitas coisas para chegar lá. E como eu quero estar quando me aposentar? Professora, eu ainda nem saí do ensino médio, a gente já vai pensar na aposentadoria? E por que não? Vamos pensar como que eu quero estar quando eu me aposentar, porque aí eu tenho tempo para planejar, para me organizar, para poder chegar nesse momento da forma como eu sonhei. Então, essas são algumas perguntas norteadoras para a gente começar a descobrir os nossos caminhos e para qual direção eu posso guiar o meu projeto de vida. E aí vamos ver aqui alguns componentes de um projeto de vida. Coisas que compõem o projeto, né? Que fazem parte ali da construção, da criação dele. Nós temos aí a visão de futuro, o plano de ação, os valores e prioridades, autoconhecimento, flexibilidade, aprimorar o conhecimento, a celebração das conquistas e buscar referências. Então, esses são pontos que compõem um possível projeto de vida. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses aspectos, começando com a nossa visão de futuro. Então, ter uma imagem clara de como a pessoa, de como vocês, né, imaginam a vida de vocês no futuro, o que vocês gostariam de estar fazendo e como que vocês gostariam de se sentir
no futuro. Então, ter essa visão. Então, eu vou imaginar como que eu quero estar, o que eu quero estar fazendo, como eu quero estar me sentindo. Esses são aspectos muito importantes para a gente vislumbrar aí o que nós queremos da nossa vida. Nosso plano de ação. Então, criar um plano detalhado com passos concretos para alcançar cada objetivo. Isso inclui definir prazos e recursos necessários. Quando nós criamos um plano, um projeto de vida, a gente precisa ter as nossas metas estabelecidas, sejam elas a curto, médio ou longo prazo, mas a gente precisa ser realista, né? Saber quais são os recursos necessários para investir ali na concretização daquela meta, naquele prazo. Então, o nosso plano de ação. A gente precisa definir o que vamos fazer. Valores e prioridades, o nosso próximo aspecto. Então, identificar os valores pessoais que guiarão as decisões e determinarão as escolhas ao longo da vida. Então, eu preciso ter consciência de quais são os meus valores, de quais são as minhas prioridades. Então, se eu quero, por exemplo, meu projeto de vida é fazer um intercâmbio no exterior. Eu quero passar 6 meses estudando espanhol numa universidade na Espanha. Então, eu preciso me organizar, eu preciso criar o meu plano de ação e eu preciso saber quais são as minhas prioridades. Então, se para chegar lá eu preciso de X valor, né? Então, aí, será que seria interessante todo final de semana estar passeando, né, na pizzaria, viajando? Então, a gente precisa estabelecer os valores e as prioridades para alcançar o projeto de vida. O autoconhecimento, ponto muito importante dentro do nosso projeto de vida, que consiste em fazer uma análise profunda das nossas próprias habilidades, interesses, pontos fortes e áreas a serem desenvolvidas. O interessante do autoconhecimento é que não é nada modesto, você precisa ser realista. Aqui a gente não pode ter uma ilusão de eu tenho tais habilidades, eu preciso ser realista, ter consciência se de fato eu me encaixo em cada área, saber as minhas habilidades, saber naquilo que eu tenho potencial e que eu posso desenvolver, né? Então, ter essa consciência realista que o autoconhecimento traz é muito importante nesse caminho, nessa construção do nosso projeto de vida. A flexibilidade, muito importante, porque há que reconhecer que os caminhos eles podem sim mudar ao longo do tempo e estar disposto a ajudar o plano de acordo com as circunstâncias. Então, na flexibilidade, a gente precisa compreender que às vezes um caminho, uma meta traçada, podem surgir obstáculos e a gente precisa adaptar alguma coisa. E saber que ajustar o plano por conta desse obstáculo não quer dizer que aquele plano se perdeu. Eu não quero mais saber de nada, se eu não pode ser desse jeito, eu não quero mais. Então, a gente precisa ter flexibilidade, paciência, né, para ajustar o plano de acordo com o nosso objetivo. Aprimorar o conhecimento, então investir em leituras, formações e cursos gratuitos. Essa busca pelo conhecimento constante deve fazer parte da vida de quem quer alcançar os seus objetivos. Então, nós sabemos que conhecimento nunca será demais. Então, é necessário a gente aprimorar o nosso conhecimento. Temos hoje em dia na internet muito material gratuito, muita formação gratuita e está em constante desenvolvimento ajuda muito nesse processo. Esse processo de aprimorar o conhecimento, ele é muito importante para manter-se preparado, não só intelectualmente, mas também fisicamente para iniciar essa jornada, né? Então, é importante sempre aprimorar os nossos conhecimentos. A celebração das conquistas, muito importante, né? Definir marcos de progresso e reconhecer as conquistas alcançadas ao longo do caminho. Quando a gente fala de estipular as nossas metas e os nossos prazos, a celebração das conquistas elas vai se enquadrar nesse momento. Então, se eu estipulei tal meta e eu chego naquela meta, eu preciso reconhecer, né, a minha conquista, o meu mérito
de ter alcançado aquela meta e seguir aí realizando todas até o nosso objetivo final. Buscar referências, nosso próximo ponto. Então, são trajetórias que são construídas a partir de experiência e aprendizagens consolidadas ao longo do percurso da vida. Agora eu trago para vocês um vídeo onde 3 professores vão falar um pouquinho sobre a construção, sobre o que foi essa jornada de estudo do projeto de vida deles. Vamos lá. Olá, tudo bem? Sou o professor René Moreira e estou aqui para contar em 1 minuto o meu projeto de vida. Nasci no campo, trabalhei na roça, mas sempre fui um menino louco pelos estudos. E eu tinha um objetivo na vida, era alcançar, ingressar, chegar à universidade. Isso eu não fiz de um momento a outro, não. Eu precisei estudar, abrir os livros, visitar a biblioteca, já que eu não tinha livros, porque também não tinha dinheiro para comprá-los, né? E então vivia na biblioteca estudando. Fiz isso, estudei bastante, sou formado em 2 graduações e hoje sou professor aqui de vocês, né? Então eu quero encorajá-los a estudar, para vencer, para chegar lá, para cumprir o seu objetivo de vida. Nada melhor do que esse a partir dos estudos. Olá pessoal, eu sou a professora Rafaela Pinheiro. Vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história, né, sobre o meu projeto de vida, meu grande objetivo de vida, que foi, desde então, viver uma realidade diferente da qual eu estava inserida. Eu sou natural do município de Maués, no interior do estado do Amazonas, e como vocês bem sabem, a realidade do interior não é uma realidade muito fácil, mas através do estudo eu pude vivenciar coisas extraordinárias, como, por exemplo, cursar, né, um mestrado em Portugal, na Ilha da Madeira. E tudo isso foi possível ser alcançado através dos estudos. Iniciei minha caminhada, minha jornada acadêmica estudando, né, a graduação em Educação Física na Universidade do Estado do Amazonas, através desse ensino que vocês usam hoje, que é o telemediado. E também fiz a minha pós-graduação pelo método EAD. Hoje me encontro como professora ministrante aqui nos estúdios do CMEAM. Então, o que eu quero deixar para vocês é que sim, corram atrás dos objetivos de vocês e o estudo é a melhor maneira para alcançá-lo. Olá, sou o professor Thiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de vida. Eu iniciei, né, meu ensino fundamental e ensino médio ali em escola pública, né? Inicialmente não consegui passar no vestibular, ok? E aí depois eu tive que correr por outras formas, né? Mas nunca desisti de estudar, né? Entrei no ensino militar e aí isso fez com que eu tardasse um pouquinho mais a minha entrada na universidade. Hoje, tudo que eu possuo, eu devo, claro, aos meus estudos. Eu cursei matemática na Universidade Federal do Amapá, prestei concurso público aqui para a SEDUC do Amazonas, fui aprovado. Aqui no Amazonas eu cursei o mestrado na UFAM, na Universidade Federal aqui do Amazonas, e hoje eu sou professor de matemática aqui do Centro de Mídias, mestre no ensino de matemática e também agora, né, concluí a graduação em Educação Física, porque também sou um amante dos esportes. Então, tudo que eu tenho hoje, eu devo aos estudos. Nunca desisto. Então, esses são 3 queridos professores que a gente pôde aí acompanhar um pouquinho da história, dos estudos, do projeto de vida deles. E aí, comentando, seguindo aqui no tema do nosso projeto de vida, agora apresento a vocês as 3 dimensões que o projeto pode tomar. Então, com base em reflexões, vivências individuais e coletivas e conhecimentos, é possível desenvolver as 3 dimensões da vida e definir um projeto de vida para cada uma delas. Então, quando nós comentamos, vamos ver aqui, né, as três dimensões, quando nós comentamos que o projeto de vida ele pode ter diversos caminhos, aqui nós temos essas 3 dimensões que podem ser desenvolvidas, que é a dimensão pessoal, a social e a profissional. Então, quando nós falamos de dimensão
pessoal, né, quando nós tratamos disso, dessa dimensão que, como o próprio nome já diz, como o próprio nome indica, ela é pessoal, ela é própria do ser, né? Então, nessa dimensão se deve trabalhar o autoconhecimento, como já citado aqui, muito importante nessa trajetória. Então, para a gente descobrir quem somos, né? E como vocês se reconhecem como sujeitos, o que gostam, o que querem, quais habilidades possuem, entre outros. Então, os aspectos envolvidos nesse processo, né, incluem a construção de identidades e valores, o reconhecimento da própria origem e a forma de identificar e de lidar com os sentimentos. Ponto esse trazido pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele também faz com que você se aceite como é, né? E fortaleça aí a sua autoestima, que são habilidades fundamentais para todo esse desenvolvimento pessoal, dessa dimensão pessoal. E aí nós seguimos para a dimensão social. Então, a dimensão social, ela envolve essas relações interpessoais, ou seja, o nosso relacionamento com outras pessoas, o reconhecimento do seu eu como cidadão e o seu papel na sociedade e a realidade do mundo em que vivem, né? Saber trabalhar em grupo e desenvolver um senso de responsabilidade com o bem comum são essenciais nesse processo aí da dimensão social. Deve-se ter consciência da atuação dos indivíduos na sociedade para a solução dos problemas coletivos, desde a escola até o planeta, né? Todos os problemas que nos envolvem socialmente, assim como o desenvolvimento de empatia e ética. Então, essa parte da dimensão social trabalha o nosso aspecto social como um todo. E aí temos também a dimensão profissional. Então, essa dimensão, ela tem como foco o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para atender às exigências do mercado de trabalho. Então, se estamos falando dessa dimensão profissional, vamos falar do mercado de trabalho, como conhecimento teórico e prático sobre cada área de atuação. Então, para se adequar ao perfil do profissional do futuro e à constante transformação do mercado de trabalho, sabemos que o mercado de trabalho ele muda constantemente, é preciso desenvolver a criatividade, o uso das tecnologias, o senso de empreendedorismo, as habilidades socioemocionais que a gente consegue desenvolver na dimensão pessoal, entre muitas outras, né? Então, vamos visualizar aqui de uma forma geral essas dimensões do projeto de vida. Percebam aqui em verde a dimensão pessoal, com o autoconhecimento, a identidade e a autoestima. Em roxo, nós temos a dimensão social, que é a relação com o entorno, a vida em sociedade, direitos e deveres. Na parte em laranja, a gente tem a dimensão profissional, que é esse universo profissional, o mercado de trabalho, as habilidades e competências do século XXI. As 3 dimensões para gerar aí o nosso projeto de vida. Então, uma frasezinha para a gente dar uma refletida sobre esse processo. Não tenha medo de trocar o roteiro. Você só descobre novos caminhos quando muda de direção. Então, a gente não precisa ter medo de mudar, de inovar, ou de ter flexibilidade dentro daquele projeto que a gente já estabeleceu, né? Muitas coisas nós descobrimos quando mudamos de direção. E aí, finalizando a nossa aula, a gente traz um tema para vocês, que é o Ikigai. O Ikigai é aquele tópico que indica um caminho, uma direção. Ele significa esse caminho, essa direção na sua vida. E o Ikigai, ele transforma a sua vida em vários aspectos. Nós temos aqui em roxo a vocação, né? O que você ama fazer, né? Que te traz aí uma vida agradável. E aí nós temos o que você é bom em fazer, que te dá uma vida produtiva, né? Então, quando eu junto o que eu amo fazer com o que eu é bom, em que eu sou bom em fazer, isso me dá uma vida agradável, uma vida produtiva. Aqui em verde nós temos a paixão, né? O que é bom para o mundo, o que o mundo precisa, né?
isso me dá um significado, uma vida significativa. Em amarelo aqui nós temos o que você pode ser pago para fazer, te dando uma vida plena. Então, quando a gente junta todos os aspectos do Ikigai, que são a missão, a vocação, a paixão e a profissão, a gente junta, a gente gera uma vida plena, uma vida produtiva, uma vida significativa e agradável de se viver e para a sociedade. Então é importante que a gente dê uma analisada, que a gente pense em todos esses aspectos que nós conversamos em aula, né? O que eu amo fazer, no que eu sou bom em fazer, o que é bom para o mundo, o que o mundo necessita e o que eu posso ser pago para fazer e fazer uma união. E quem sabe criar, construir aí um novo caminho no projeto de vida de acordo com esses pensamentos e com essas reflexões. Então, com o Ikigai, agora finalizamos essa nossa aula. Então, muita atenção por aí, muito estudo e nos vemos num próximo momento. Até lá!